Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Bom dia, amigos que às quartas-feiras acompanham Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Católica AM 1500 Mais Feliz com Jesus de Balneário Camboriú, Rádio Arauto de Rancho Queimado, Web Rádio Missão Jovem de São Paulo e pelo site conexãocatarinense.com.br. Nossa saudação cordial e fraterna também para você que nos ouve no domingo, quando este programa é reapresentado. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir um pouco sobre o casamento, o matrimônio cristão. É tema que sempre volta nas equipes de Nossa Senhora, Movimento de Espiritualidade Conjugal, este ano novamente posto sob o olhar e no coração dos casais. Vivemos no mundo pós-moderno, desiludido, que não acredita em Deus e nem no casamento, um mundo onde o individualismo e a solidão machucam. Lê-se no livro tema do ano, Ousar o Evangelho, Viver a Missão com Alegria. Os casais cristãos são chamados a testemunhar com sua vida de cada dia, vida de entrega e de doação de um ao outro e dos dois aos outros, a começar de casa, dos filhos. Na exortação apostólica à alegria do Evangelho, o Papa Francisco escreve: na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Faz algum tempo, recebi casal de noivos que estava em dúvida sobre seu casamento. Deixei-os falar longamente, cada um a seu tempo. Gostei da conversa. Lá pelas tantas, perguntei a ela: por que queres casar? A resposta foi: porque quero fazê-lo feliz. Repeti a pergunta ao noivo, que igualmente queria casar para fazê-la feliz. Ali estava a chave. Casa-se não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Claro que não existe casamento perfeito. O máximo que um casal consegue é um casamento quase perfeito. Um sabe o que machuca o outro e por isso evita palavras, gestos e atitudes que ferem. Um sabe o que faz o outro feliz e busca exatamente aquilo para o cônjuge. Os dois se esforçam para errar o menos possível. Mas quando o erro acontece, por menor que seja, quem o cometeu sabe pedir perdão e quem é a vítima sabe perdoar. Tanto o marido como a mulher são gentis e bem-educados um com o outro. Não importa se estão perto ou longe de outras pessoas. Não há artificialismo,
não há fingimento, não há faz de conta. Seu amor é tão claro que tudo que o ajuda o amor a crescer torna-se lógico e natural. O casal quase perfeito tem pecados e imperfeições, mas as qualidades são sempre mais visíveis. Feitas as contas, os dois têm mais qualidades que defeitos, mais virtudes que vícios, mais acertos que erros. Não precisam suportar-se, porque se amam e sentem prazer de estar juntos. Quando um moço e uma moça se conhecem, tudo é beleza. Os corpos são bonitos, há um viço no ar, um encantamento que seduz. Quem põe a faísca, a chama nos corações, é o próprio Deus que leva um para o outro como levou Eva para Adão. Com o passar dos anos, vamos nos modificando, mas o amor continua a se fortalecer, porque nos conhecemos melhor. Thomas Moore, poeta e artista irlandês falecido em 1852, escreveu sobre isso o belo poema que agora lhes apresento. Creia-me, se todos esses ternos encantos joviais que tão calorosamente observo agora, amanhã se transformassem e em meus braços definhassem, qual dádivas de fadas desaparecessem, tu ainda serias adorada como és neste momento, pois que define tua beleza é inevitável, e em torno da ruína querida, cada desejo de meu coração continuará a se enroscar verdejantemente. Não é enquanto a beleza e a juventude te pertencem, e tuas faces permanecem imaculadas por lágrimas, que o fervor e a fé de uma alma se conhecem, para os quais o tempo far-te-á mais querida. Não, o coração que amou de verdade jamais esquece, segue amando até o fim, qual a flor do girassol mostra ao seu Deus quando ele se põe, o mesmo rosto que mostrou quando ele surgiu. A Cida foi uma mulher bonita, e a amei não apenas por isso, mas acima de tudo pela beleza interior, pela doação generosa, pela compreensão e pelo incentivo que partiam de sua alma enamorada e boa. Mesmo quando a doença fê-la definhar, e diria melhor, especialmente ali, quando estava um pouco desfigurada, amei-a com todas as forças. E para mim continuava tão ou mais bela do que quando a conheci, porque agora conhecia os meandros do seu coração. E assim nos amamos fecundamente. O amor é prestativo, sabe descobrir necessidades, rejubila-se quando se faz presente. Quantas formas de demonstrá-lo no dia a dia! A ajuda nas tarefas domésticas, a ida ao supermercado e à farmácia, um sorriso, uma palavra de encorajamento, de estímulo, a bênção, a oração. Os casais sábios aproveitam as oportunidades, sabendo que um cafuné, um abraço, um olhar podem operar milagres. Que os casais procurem aproveitar o tempo da saúde e saibam aproveitar o tempo da doença para se amarem mais e melhor, para se amarem em Cristo. Que amem hoje mais que ontem e menos que amanhã, como aconselhava Padre Cafarel. Se o Eclesiastes diz que há um tempo para cada coisa, para o amor, o tempo todo é tempo de amar. Raul Fuleirot escreveu este depoimento. Um leprosário.
Homens que nada fazem, com os quais nada se faz, que ficam rodando em círculos no pátio, seu cativeiro. Homens que estão sós. Pior, abandonados. Para eles, tudo já é silêncio e noite. Um deles, porém, um só, ainda é um homem. A religiosa quis conhecer a causa desse milagre, o que ainda ligava esse homem à vida. E viu cada dia por cima do muro alto e duro do leprosário um rosto que aparecia, um rostinho de mulher do tamanho de um punho e que sorria. O homem lá estava esperando esse sorriso, sorriso que era alimento de sua força e sua esperança. Por sua vez ele sorria e o rosto desaparecia. E ele então recomeçava sua espera até o dia seguinte. Ao ser surpreendido pela religiosa, ele só disse: "É minha mulher." E após um tempo, antes que eu viesse para cá, ela cuidou de mim às escondidas. Um curandeiro lhe deu uma pomada. Todo dia ela passava no meu rosto, só deixava um cantinho, o bastante para seus lábios. Mas foi em vão. Então me levaram. Mas ela me seguiu. E quando a vejo cada dia, é por ela que sei que ainda estou vivo. Dessa preciosa mulher pode-se dizer: o amor nunca invade, sempre visita. E visitar é fazer-se presente, é estar ali, é ser dom. O amor verdadeiro nunca vai embora. Finge que vai, mas fica. Finge que não está, mas põe-se ao lado. Às vezes leva uma vida para se manifestar, mas quando se manifesta, reconstrói a vida de quem ama. Leio em As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume número 3, esta história comovente. Conta um médico que uma cliente sua, esposa de um homem avesso a externar os seus sentimentos, foi acometida de uma supuração de apêndice e levada às pressas para o hospital. Operada de emergência, necessitou receber várias transfusões de sangue sem nenhum resultado satisfatório para o restabelecimento de sua saúde. O médico, um tanto preocupado, a fim de sugestioná-la, disse-lhe: "Pensei que a senhora quisesse ficar curada o mais rápido possível para voltar para o seu lar e para o seu marido." Ela respondeu sem nenhum entusiasmo: "O meu marido não precisa de mim. Aliás, ele não precisa de ninguém, sempre diz isso." Naquela noite, o médico falou para o esposo que a mulher dele não queria ficar curada. Ela estava sofrendo de profunda carência afetiva que estava comprometendo a sua cura. A resposta do marido foi curta, mas precisa. Ela tem de ficar boa. Finalmente, como último recurso para a obtenção do restabelecimento da paciente, o médico optou por realizar uma transfusão de sangue direta. O doador foi o próprio marido, pois ele possuía o tipo de sangue adequado para ela. Deitado ao lado dela, enquanto o sangue fluía dele para as veias da sua esposa, aconteceu algo imprevisível. O marido, traduzindo na voz uma verdadeira afeição, disse à esposa: "Querida, vou fazer você ficar boa." "Por quê?" perguntou ela sem nem mesmo abrir os olhos.
porque você representa muito para mim. Houve uma pausa. O pulso dela bateu mais depressa. Seus olhos se abriram e ela voltou lentamente a cabeça para ele e disse-lhe: Você nunca me disse isso. Estou dizendo agora. Mais tarde, com surpresa, o marido ouviu a opinião do médico sobre a causa principal da cura da esposa. Não foi a transfusão em si mesma, mas o que acompanhou a doação do sangue que fez com que ela se restabelecesse. As palavras de carinho fizeram a diferença entre a morte e a vida. Carinho é vida. Ternura é vida. Bondade é vida. E é assim que se dá e se come o pão de cada dia junto aos irmãos. O Papa Francisco tem repetido um pedido: não tenham medo da bondade, não tenham medo da ternura. Por que será que, às vezes, pelo menos, nos custa ser ternos e bons e temos mais facilidade para ser grossos e maus? O amor só vê o bem, só quer o bem e só do bem vive verdadeiramente. Quando se encarna, quando nos tornamos um com o outro, os dois se tornam uma só carne e tendem a se tornar também um só espírito, como afirmava Tertuliano lá nos começos do cristianismo. E que Padre Zezinho, na bonita oração pela família, deseja que marido e mulher sejam um para o outro de corpo e de mente, até que a morte os separe. Na minha infância, em Luiz Alves, marcou-me profundamente o falecimento do casal Zucco. Quanto minha memória guarda, ele faleceu de manhã e ela à tarde do mesmo dia. Em outubro de 2014, recebi pela internet notícia que hoje revivo, semelhante àquela do casal Zucco. Na última sexta-feira, dia 3, encerrou-se em um quarto de hospital em Porto Alegre uma longa história de vida e união. Casados havia 65 anos, Italvino Poça, 89 anos, e Diva Alves de Oliveira Poça, de 80, morreram lado a lado, com 40 minutos de diferença, em um quarto do Hospital São Lucas. Ele foi vítima de leucemia e frequentemente era hospitalizado para transfusões de sangue. Ela se tratava de um câncer na bexiga. Ele nunca deixou de presenteá-la com flores a cada dia dos namorados ou aniversário de casamento. Conta o neto Rafael Max. Minha avó parou de falar na quarta-feira. Meu avô foi lá ver ela e se emocionou muito. De volta em casa, ele passou mal de quinta para sexta e foi levado à emergência com hemorragia estomacal, tendo sido hospitalizado. Como já conheciam a história deles no hospital, conseguiram colocá-los no mesmo quarto. As enfermeiras puseram as camas lado a lado e deram as mãos deles. À tarde, meu avô passou mal e tiveram que socorrê-lo em outra ala. Então ele morreu. Minha avó estava em coma desde a manhã. Depois que ele morreu, falamos no ouvido dela. Cerca de 40 minutos depois, ela se foi. Para a família,
as mortes com tão pouco tempo de diferença, foi o mais justo para o casal. Eles iam sofrer muito um sem o outro, completou o neto. É uma bela história de amor de um casal que se amou até que a morte os separou. Morreram amando. Há tantas oportunidades para amar e para mostrar, para revelar o amor que temos pelo outro. O amor é criativo, vai ao encontro, compreende, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, escreve Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Ama-se independentemente de qualquer condição. A história que ouviremos vem nos ajudar a pensar na beleza do amor de um homem e de uma mulher. Em uma sexta-feira de manhã, um jovem executivo finalmente resolveu pedir aumento de salário ao seu chefe. Antes de sair para o trabalho, ele contou à esposa o que faria naquele dia. Ele ficou nervoso e apreensivo o dia todo. No final da tarde, reuniu coragem para abordar o chefe e, para sua alegria, este concordou em lhe dar aumento. O marido, cheio de júbilo, chegou em casa e encontrou a mesa posta, o melhor aparelho de jantar e velas acesas. Sentiu o aroma de uma refeição especial e imaginou que alguém do escritório tivesse telefonado à esposa para contar-lhe a novidade. Quando a encontrou na cozinha, ele compartilhou os detalhes da grande notícia animadamente. Abraçaram-se e dançaram na sala antes de sentarem para a maravilhosa refeição que sua esposa preparara. Próximo ao seu prato, encontrou um bilhete com letras artísticas e bonitas em que estava escrito: "Parabéns, meu querido. Sabia que conseguiria o aumento. Este jantar é para mostrar-lhe o quanto eu o amo." Mais tarde, quando se dirigia à cozinha para ajudar sua esposa a servir a sobremesa, ele percebeu que havia um segundo bilhete que caíra do bolso dela. Ele o recolheu do chão e leu: "Não se preocupe por não ter conseguido o aumento. Você o merecia mesmo assim. Este jantar é para mostrar-lhe o quanto eu o amo." Aceitação total. Amor incondicional. Ela ficaria do lado dele de qualquer forma, suavizando as pancadas, curando as feridas e acreditando nele. Podemos ser rejeitados por muitas pessoas se formos amados apenas por uma. Essas histórias e esses fatos me remetem ao livro de Ruth na Bíblia. Ruth era nora de Noemi e ambas ficaram viúvas. Amavam-se com um terno amor. Como era costume na época, Noemi mandou que Ruth fosse para a casa da mãe e desejou que o Senhor use contigo de misericórdia, como usaste com os que morreram e comigo. É bonito ler isso lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Ruth pôs-se a chorar e não quis separar-se da sogra. "Não insistas comigo", pediu Ruth, "para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, e teu Deus, meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada." Belíssimo este primeiro capítulo do livro de Ruth. Uma bonita história de amor entre a sogra e a nora. Quanto bem faria se os casais todos,
também se dissessem o que Ruth disse a Noemi e cumpriu: aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, e teu Deus, meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. São João Bosco, o grande e humilde santo lá de Turim, na Itália, dizia: o matrimônio dá a graça aos casados de viver entre si na paz e na caridade e de educar cristamente os filhos. Marido e mulher se esforçarão para viver bem, sabendo que a graça de Deus os sustentará, lhes dará forças para vencer as dificuldades, ajudá-los a se tornarem uma só carne, um só espírito. Que os casais não temam as crises, mas contem com as graças do sacramento do matrimônio para superá-las. E confiem, porque elas não falham. O casal cristão é o rosto visível do amor invisível de Jesus, o esposo, por sua esposa, a Igreja. Escutemos do CD Sol Nascente, Sol Poente, uma bela canção do Padre Zezinho, Cantiga de Matrimônio. Eu te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito e aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era até o meu caminho, encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças, é feito de esperanças. Te amo e para sempre te amarei. Com Deus por testemunha, eu juro nesse altar que venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, para sempre, sempre, sempre vou te amar.
Obrigado, amigos, que acompanharam mais esta edição de Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Católica AM 1500 Mais Feliz com Jesus de Balneário Camboriú, Rádio Arauto de Rancho Queimado, Web Rádio Missão Jovem de São Paulo e pelo site conexãocatarinense.com.br. Até quarta-feira que vem, às 8h30, e no domingo às 13h30, se Deus quiser.